Bom dia. O quanto que a tecnologia te coloca na vanguarda? Você acredita que a tecnologia te coloca na vanguarda? É sobre este assunto que nós falaremos agora, nessa manhã. Deixa eu fixar aqui. Exatamente, bom dia. O quanto que a tecnologia te coloca na vanguarda competitiva da sua arena de marketing, né? Vamos falar sobre isso. Porque esse é um item do framework Pestel, do qual a gente está falando durante a semana. Então, nós falamos sobre questões políticas, econômicas, legais, ambientais. A questão econômica, nós falamos bastante, a questão social também falamos ontem, mas temos dentro desse contexto a tecnologia como ponto de firmeza dos gestores, dos grandes líderes, né? E a pergunta que fica é aqui transmitindo, estou transmitindo pelo Instagram e também pelo LinkedIn. Eu vou deixar mais pertinho aqui, aí, pra gente poder, agora sim, agora sim, pra gente poder, pra eu conseguir olhar para os dois públicos. Vamos lá. A pergunta sobre tecnologia, tá? Quais são os avanços tecnológicos relevantes para o seu segmento, tá? E para a nossa indústria, para o varejo, para os serviços como um todo, para que a gente possa utilizar dentro das nossas vantagens competitivas, dentro da nossa gestão, dentro das nossas estratégias de marketing. Quais são as tecnologias? Eu já vou te contar por que isso é tão importante, por que a gente aplica, quando a gente aplica a tecnologia nos nossos processos, a gente ganha jogo mercadológico, a gente ganha disputa mercadológica, né? Quando nós utilizamos a tecnologia a nosso favor, nós ganhamos vantagem competitiva. Por uma série de questões que a gente já vai conversar nos próximos minutinhos, tá? Para você entender o jogo desse contexto. E quando você se faz essa pergunta e essa reflexão, qual é a resposta que tem que vir, né? A resposta, ela tem que identificar essas tecnologias emergentes. O que é tecnologia emergente? Tudo que é novo. Hoje a gente tem continuamente, todos os dias, sendo lançados no mercado novos aplicativos, novas plataformas, novas soluções, a maioria locadas, né? Onde você paga um valor X por mês e você tem acesso a alguns benefícios. Então, cada setor específico tem os seus... Bom dia! Cada setor específico tem aí as suas demandas tecnológicas. Então, por exemplo, se eu sou uma estética, eu vou ter que ter um aplicativo, uma plataforma de gerenciamento de clientes, né? Eu tenho que ter dentro do contexto marketing, eu tenho que ter um CRM. Então, dentro do contexto marketing, a gente já vai aprofundar sobre que tecnologias te coloca na vanguarda ou não. Mas quando eu faço essa reflexão, quais são as tecnologias emergentes, né? Que hoje surgem no mercado, que me deem vantagem competitiva. Quando eu sou um gestor que olho para isso, eu vou ganhar sim margem de lucro, tá? Eu vou ganhar sim margem de disputa, em todos os sentidos, porque eu vou ganhar qualidade, eu vou ganhar agilidade. Bom dia, Daniel. Eu vou ganhar todo esse olhar de tendências, de inovação. Continuamente o mercado está lançando novas tecnologias. Continuamente. Eu te desafio, eu lanço um desafio aqui. Você vai assistir depois, inclusive, essa transmissão, ou que está pelo LinkedIn, enfim. Manda depois para mim. Se você pensar em qualquer coisa, pense em qualquer situação, em qualquer necessidade sua, e eu te desafio você a não encontrar um aplicativo que responda a essa necessidade. Eu te desafio, né? É raro. Eu já fiz esse exercício, né? Eu quero beber mais água, tem aplicativo para te lembrar sobre beber mais água. Eu quero emagrecer, tem aplicativo que te dá dicas de emagrecimento. Eu quero economizar, tem aplicativos que trabalham em questão de fluxo de caixa, entre outras coisas, né? Então, para tudo que você pensar, você vai encontrar um aplicativo que vai te ajudar. A questão é que a gente não está acostumado a fazer esse exercício sobre buscar essas alternativas, né? E quando a gente busca alternativas, a gente realmente dispara. Qualquer demanda que você tenha que tá difícil, pensa que tem aplicativo. Esses dias eu queria fazer a tradução transcrever um texto de um vídeo de 2 horas de uma entrevista que eu fiz. E eu precisava traduzir esse texto e formar em pauta. Eu não tinha tanto tempo, meu Deus do céu. Até a gente fazer o que a gente chama aqui dentro do jornalismo de decupagem, eu vou levar 2, 3 horas. Depois editar esse texto, mais 2, 3 horas, eu não tinha todo esse time. Eu fiquei 5 minutos pensando o que eu faço, né? Fiz algumas pesquisas, descobri um aplicativo que com um clique resolveu o meu problema, né? Então, a gente começa a sair, quando a gente começa a expandir, a sair fora da caixa e pensar que existe tecnologia para nos associar,
a gente começa a fazer conexões de tecnologias também, uma tecnologia conversando com a outra, então essa aqui me ajuda nesse ponto do processo, nessa outra, você busca, sempre você vai economizar, sempre você vai ganhar vantagem competitiva, agilidade nos processos, então esse ponto, mais do que nunca, sempre foi importante. O framework Pastel, ele é utilizado já há décadas no mercado, mas agora esse ponto de tecnologia dentro desse framework nunca foi tão importante. Quando a gente fala nos pontos Pastel, a gente está falando política, economia, social, legal, não só tecnológica, né, ambiental, e é sobre tudo isso que a gente está conversando durante essa semana, e amanhã a gente finaliza essa conversa falando sobre questões ambientais legais, né. Mas essa questão tecnológica, então a pergunta que fica é justamente essa, né? Como que eu identifico tecnologias emergentes que eu não estou acostumado e que possa fazer sentido para mim? Quais são as tendências de inovação que o mercado está apontando, né? Então, você que é gestor aí, quer alavancar seu negócio, se eu sou, por exemplo, da área do marketing, não me convém estar apenas em workshops, em seminários que falam sobre marketing. Isso sim, óbvio, mas me convém de vez em quando eu lembrar de colocar na minha rotina estratégica um olhar voltado para a tecnologia também. Deixa eu olhar aqui até dentro do próprio YouTube, dentro dos próprios, da própria internet, buscar alguns players que eu confio, que falam sobre essas questões, para me atualizar, né? Então a gente tem os podcasts, as playlists, então sempre é bom a gente olhar para todas essas questões, né? Eu tenho playlists que olhem, que me deem um contexto da conjuntura econômica, né, Daniel, empresarial, para que eu esteja atualizado. Eu buscar players também, influenciadores, autoridades que falam para mim sobre essa abordagem política que uma empresa precisa estar atenta, a questão social, para quê? Para que eu possa olhar para as tendências, né? E a tecnologia não é diferente, as tecnologias não são diferentes. Então, quando eu tenho um olhar voltado para inovação e oportunidades, eu sim vou ganhar vantagem competitiva diante do meu cliente, sem sombra de dúvidas, porque isso vai melhorar a minha eficiência operacional dos meus produtos, do meu serviço, da qualidade da minha entrega como um todo, né? E aqui a gente começa a aprofundar nessa questão da tecnologia, pensando, ok, Aline, mas da prática, como é que eu aplico, né? Como é que eu aplico do ponto de vista de gestão e de marketing? Eu entendi, eu busquei, eu tô de olho no mercado, eu tô acompanhando as tendências, mas algumas questões são básicas em termos de aplicação tecnológica. A primeira delas, tá? Básica. Essas você tem que ter no seu dia a dia. Você tem que ter estratégias, você tem que ter prática operacional olhando para essas questões tecnológicas e alguns pontos que são básicos. Então, ao mesmo tempo, você tem que olhar para as tecnologias emergentes, para as oportunidades que surgem, e existem algumas que são básicas que você não pode fugir, tá? Eu já vou te citar agora quais são. Primeiro, as tecnologias voltadas à política social, política legal, tá? Olha só, algumas tecnologias elas garantem a conformidade e a regularidade das empresas diante de demandas políticas legais, como, por exemplo, GDPR, LGPD, né? Compliance não, mas LGPD é muito forte, né? Então, existem alguns processos legais que requerem tecnologia das empresas, sim, tá? Geralmente, quando você contrata um especialista, um consultor, ele já vem com essa expertise, com essa inteligência associada a que ferramentas, que plataformas, que recursos você precisa. Outra questão são ferramentas de automação de compliance. Eu falei em compliance, né? Primeiro ponto, conceito do que queres fazer. Exatamente, Daniel. O que você quer fazer, né? Exatamente. Dentro do contexto político legal, existem ações que uma empresa não só quer, mas deve fazer, né, Daniel? Eu vou pagar, por exemplo, ferramentas de automação de compliance, ferramentas de segurança de dados, né? Então é justamente isso, é identificar o que eu preciso, o que eu quero fazer. O que eu preciso, o que eu quero fazer. Bom, agora vou buscar o recurso tecnológico. E tem. Se eu não consigo achar, busca um especialista, porque convém. Do ponto de vista econômico, Daniel, me ajuda. Do ponto de vista econômico, olha só, eu tenho empregos, tá? Eu tenho folha de pagamento, eu tenho análise de dados que eu tenho que fazer com inteligência artificial para gerar tendências econômicas, né? Do ponto de vista econômico, plataformas, ferramentas que me ajudam nesse cruzamento de dados. Acredito que a questão econômica é muito importante, né? Dentro de uma empresa, olhar para isso. Eu tenho que identificar as oportunidades, né? Que o mercado me aponta através daqueles gráficos, tudo aquilo é tecnologia, né, Daniel? Como é que eu vou no ambiente do contexto nacional, né?
como é que as políticas governamentais, elas cruzam tantos dados? Se não fosse a tecnologia, seria, bem dizer, impossível. E dentro de um negócio, eu também posso cruzar dados, né? E aí a gente tem uma área específica do que a gente chama de marketing de dados, que só os grandes players costumam utilizar, porque são recursos mais caros, mas que fazem muita diferença nas vendas. Por exemplo, com o cruzamento de dados, eu consigo saber qual é o dia do mês que meu cliente mais compra, qual é o setor que ele mais compra, se está chovendo ele compra mais, compra menos, mas não é só se compra mais, compra menos, é a taxa de compra mais, né, a menos, o horário do dia. Então, eu consigo criar inteligências N diversas para cruzar dados e encontrar o comportamento assertivo do meu consumidor em relação à minha compra, ao meu produto, ao meu serviço. Tudo isso tem a ver com marketing, que a gente já vai aprofundar, né? Mas preços, condições econômicas gerais do mercado. Se você não tem um especialista econômico como o Daniel aqui que está na nossa live, né? Daniel Menezes Gil, Daniel underline, né? Menezes underline Gil, busca lá para você ficar de olho nas tendências econômicas, né? Se você não tem um profissional de economia dentro do seu negócio, vale a pena você contratar um especialista que faça a leitura desses dados tecnológicos, desses cruzamentos tecnológicos, porque faz parte sim de uma boa gestão. Do ponto de vista social também, né, gente, as próprias plataformas digitais, as redes sociais são instrumentos tecnológicos que eu posso associar, eu posso cruzar. Hoje no marketing a gente fala de multimídia. A gente está em vários lugares ao mesmo tempo, atendendo o cliente. A gente está fazendo um evento, daqui a pouco botar um banner de QR Code para a pessoa escanear e já cair para dentro de um formulário, de uma promoção, né? Hoje uma vitrine digital, por exemplo, pode ter QR Code. Você passa na frente de uma loja, tem uma roupa, um modelo lá, gostei dessa... E aí tem etiqueta de valor, mas também tem um QR Code para a pessoa comprar online. Então, hoje em dia, os cruzamentos, através das tecnologias, eles nos permitem uma aproximação com a sociedade muito forte. E no marketing a gente se utiliza muito desses recursos também. Fora a questão de segmentar o público para criar as campanhas. As próprias plataformas de marketing, que a gente chama de inbound marketing, tá? Dentro desse contexto do inbound marketing, que são estratégias de relacionamento com o cliente, essas plataformas nos permitem taguear os clientes, né? Então, o cliente que chega para uma campanha ou outra, ele vai sendo tagueado, e aí eu consigo depois cruzar os dados e saber se eu estou falando com homem, com mulher, com pai, com mãe. A gente chama... Essa é uma das características dos 8 P's do marketing que o Conrado Adolfo nos traz agora para os livros acadêmicos de marketing, fazendo uma ampliação dos tradicionais 4 P's. Né? Antigamente a gente olhava só, antes das redes sociais, a gente olhava para preço, praça, promoção e produto. Hoje a gente já inclui alguns P's a mais, que trata de planejamento, personalização do atendimento, né? E a personalização, ela só é possível graças à tecnologia dentro do marketing. E como existe isso, não tem mais como abrir mão, porque realmente aumenta muito as vendas, tá? De acordo com alguns estudos, quando a gente faz relacionamento com o mercado de uma forma personalizada, quando a gente trabalha esse conceito do inbound, ou seja, eu estar conversando com o meu mercado e deixar ele comprar sozinho, sem eu precisar fazer um marketing muito ativo e agressivo, quando eu tenho esse trabalho de relacionamento pensado de uma forma estratégica, eu potencializo mais de 50% as minhas chances de vendas numa abordagem entre um período aí de 3 a 6 meses. Então, significa que se eu passo 3 a 6 meses conversando com o meu cliente e eu vou fazer um contato qualquer para ele, eu tenho uma alavancagem significativa nas minhas vendas em torno de 50%. Apenas em usar essas tecnologias a meu favor para que eu crie ferramentas, automações de relacionamento com o meu cliente. Então, essa necessidade social de comunicação com o cliente está muito relacionada às questões do marketing, mas ela é essencial, é imprescindível para um contexto aí de gestão de negócios, de estar na vanguarda, estar firme nessa ambientação, né? Nessa arena, nessa disputa mercadológica. E depois eu tenho também as questões próprias ambientais, né? A tecnologia dentro de uma empresa, ela facilita muito as questões ambientais, que hoje faz parte de um contexto que a gente chama de marketing também 6.0, olhando para o marketing. A gente tem regulamentos ambientais que tratam processos de ESG, por exemplo, cultura e governança com responsabilidade social e implementação de algumas tecnologias sustentáveis, né? Eu me lembro que quando
que num determinado momento eu comecei a me incomodar dentro do meu escritório, na parte de assessoria de imprensa a gente fazia clipagem de jornais e a gente assinava N jornais que você pode imaginar, e era pilha de jornais todos os dias no escritório, a gente folheava para encontrar as matérias dos nossos clientes que a gente publicava, e depois esses jornais me incomodavam, porque eu pensava, nossa, eles passam aqui dentro do escritório e é questão de horas, né, eu já tenho que botar fora. Então, claro que a gente dava destinos, retornava isso no sentido de dava para ONGs, doava, né? A gente não simplesmente colocava fora, a gente tentava encontrar um destino responsável para isso. No entanto, quando a indústria da comunicação criou aplicativos que elas, em vez de nós assinarmos, em vez das agências assinarmos, elas assinam, né? Então, essa indústria criou esse sistema. Elas passavam a assinar, então, os jornais, escaneavam os jornais todos, e a partir desse scanner elas colocavam uma inteligência para que essa inteligência, esse sistema, fizessem as leituras a partir das palavras-chave que a gente indicava que eram relevantes para os nossos clientes, né? Então, isso economizou pilhas e pilhas e pilhas de papéis todos os dias. Eu me lembro que esse foi um contexto da minha empresa que mais me deu gratificação em relação a esse olhar ambiental, né? Você não tem ideia da quantidade, do volume de toneladas de jornais que a gente consumia toda semana, e quando a gente teve essa oportunidade da tecnologia nos ajudar, nossa, facilitou muito, fora a economia gigantesca, porque antes a gente tinha até que ter funcionário só para ficar lendo os jornais, isso sem contar que o erro humano era muito grande, né? Então essas plataformas digitais, redes sociais, tudo ajuda a educar também o consumidor sobre questões de políticas sustentáveis da sua marca. Isso é bastante importante, a questão da sustentabilidade. E sim, a inteligência ela vem nos ajudar para isso também, a inteligência artificial. E a questão legal nem se fala, né, gente? A questão legal é eu ter consciência do quanto que existem questões legais que demandam de uma empresa, nossa, segurança nas transações, né, que tem a ver com LGPD, como a gente falou antes, proteção das propriedades intelectuais, tudo isso se faz num olhar legal do negócio, de uma necessidade, como diz o Daniel, uma necessidade que eu tenho legal, que a tecnologia me ajuda muito, né, simplificar processos. Eu tenho cliente, por exemplo, da área econômica, da área de contabilidade, que tem todo um aparato, criou toda uma plataforma digital para ajudar o cliente nessas questões legais e também em termos de prazos econômicos, né? A gente estava falando de economia. Então, dependendo de como você quer ajudar o seu cliente, você também pode ser uma desenvolvedora de tecnologia e de soluções para o seu cliente, inclusive uma planilha. Eu tenho um outro cliente que ele é coach na área econômica, coach, né, de vida, né, na área econômica, pessoal, finanças pessoais. E ele organiza planilhas em Excel, vários modelos de planilhas que ajudam durante o processo os clientes deles, né? Então, é um ganho tecnológico que facilita muito. E é simples, né? Nesse caso é simples. Então, quer dizer que a tecnologia, ela não necessariamente tem que ser algo muito robusto, mas ela tá aí para te ajudar da forma que for, né? Então, experimenta fazer cálculos numa folha de pão ou fazer numa planilha de Excel. É muito diferente, né? Você já está com as fórmulas prontas. Mês que vem você não precisa iniciar do zero, já tem ali uma base, uma estrutura, as fórmulas já estão prontas. Então é muito importante tudo isso, tá? Esse olhar da inteligência artificial, da inteligência, da tecnologia para inovar, né? Para envolver parceiros, para envolver o cliente, tudo isso. Né? Se não fosse assim, a Amazon, se não fosse a tecnologia, a Amazon não seria o que é, Coca-Cola não seria o que é, né? Você consegue imaginar a Amazon sem tecnologia de análise de dados em grande escala para personalizar as recomendações dos produtos, fazer marketing, enviar e-mails, automação, otimizar as experiências com o cliente, né? Através do seu site. Além disso, utilizar a inteligência artificial para aprimorar o atendimento aos clientes por meio de chatbots, né, e assistentes virtuais. Então, a Coca-Cola, por exemplo, né, ela se utiliza muito, sempre se utilizou. A Amazon também não é diferente, né? A gente está falando da Amazon, né? Ela tem um cruzamento de dados em larga escala dentro do seu site, de forma que personaliza ao ponto extremamente interessante
o meu gosto, o gosto do cliente, né? Então você faz uma compra na Amazon, ela já te sugere vários outros produtos que estão relacionados ao seu comportamento. E aí ela cruza dados, não só dados que ela busca dentro da plataforma dela, mas também dentro dos anúncios dela. Hoje, por exemplo, no marketing a gente tem tal do remarketing. Se você, uma vez na vida, fazer uma busca, pesquisar um tênis, por muitos e muitos meses, você vai receber anúncio de tênis, né? De empresas que trabalham com tênis. Se você fizer uma busca, eu quero comprar um teclado, esses dias me aconteceu, eu quero comprar um teclado, né? E a gente foi fazer uma busca de teclado. Para todo sempre, por um tempo, teclados, já comprei, já fiz a compra e continua aparecendo várias promoções de teclados, não só de teclados, mas de aparatos relacionados à computação, gamers, enfim, né? Aí é mouse, opções de computador. Por quê? Porque uma vez eu fiz uma pesquisa relacionada, né? Inclusive, nos Estados Unidos a gente teve uma polêmica muito grande, há uns anos atrás, de um supermercado, uma rede de supermercados muito grande, que começou a mandar anúncio para uma família de coisas de bebês, né? Carrinhos de bebês, fraldas e tudo isso. E aquilo começou a incomodar o pai da família, né? Porque ele incomodou tanto, porque era tanto anúncio de coisas relacionadas a fatos de bebês, que o pai foi lá, né? Foi lá na rede. Por que vocês estão mandando tanto anúncio de bebês, né? E a resposta foi muito constrangedora, porque o algoritmo, ele identificou que tinha alguém dentro daquela família, dentro daquela casa, que estava grávida. Ou seja, a menina, ela fazia pesquisas, né, a filha, no caso, porque ela estava gestante, mas a família não sabia, ela não tinha contado. No entanto, isso é invasão, né, é tudo utilizar os dados de uma forma até ilegal. Então a gente voltou aqui na questão legal, né. Então existem essas situações que a tecnologia, ela vem para cruzar os dados, para ajudar nas campanhas, traz muito retorno financeiro, sim. Quanto mais eu cruzo dados, quanto mais personalização eu faço, mais dá ganho, né? Mais retorno financeiro eu ganho. Agora, se eu, num contexto de empresa pequena, de um contexto de uma empresa pequena, uma padaria local, por exemplo, uma consultoria que é muito comum, de pequeno porte, como é que eu aplico na prática se eu não tenho um grande orçamento? Porque a gente sabe que investir em tecnologia requer um orçamento, requer uma programação, uma estratégia, né? Certa vez, quando eu fui fazer um lançamento de um produto para um cliente, a gente fez todo um estudo, enfim, a gente identificou que em tecnologia seria gasto, na melhor das hipóteses, uns R$70 mil para aquele lançamento. Para desenvolver o produto, enfim, né, que envolvia um aplicativo, envolvia algumas questões de automação importante, envolvia algumas coisas importantes dentro da operação, da necessidade logística também do cliente. Vale a pena? Sim, geralmente vale, tá? A gente tem que pensar e fazer os cálculos, enfim, tem que fazer os cálculos para ver quando que vai retornar esse investimento, mas em que momento eu vou fazer? Nem sempre é o momento, né? Mas pequenos negócios também conseguem se apropriar dessas questões tecnológicas. Uma padaria local, por exemplo, pode usar a tecnologia para geolocalização, para segmentar os clientes por geolocalização na questão de bairro, né? Então, identificando a melhor hora de atuação do negócio, enviando promoções personalizadas para aquele bairro específico, né? Mensagens de textos através de... Hoje a gente tem APIs abertas que conseguem conversar, que você consegue conversar via WhatsApp com um grupo importante de clientes, grande de clientes, né? Então, a gente tem hoje recursos pequenos que relacionam a questão do marketing com a gestão do negócio, e que é extremamente importante para pequenos empreendedores. Dispositivos móveis, né, de presença no local, por exemplo, o cliente entra no seu negócio, toca ali uma buzina, alguma coisa. Então, tudo são recursos tecnológicos que fazem diferença no seu jogo, como diz o Daniel, a partir de uma necessidade qualquer que você tenha e que você identifica, meu concorrente tem, eu também tenho que desenvolver. A questão de consultorias, por exemplo, pequenas empresas, né? Uma consultoria de pequeno porte, ela tem que aproveitar as plataformas de automação para fazer marketing e nutrir seus leads. Então, ela deve ser o primeiro passo na questão da inteligência para ajudar na comunicação com seus clientes e fazer mais vendas. E, além disso, algumas ferramentas de análise de dados são muito importantes para monitorar o desempenho, né, das campanhas, do atendimento, da satisfação do cliente. Isso é básico, né? Claro que eu estou puxando aqui a sardinha para o meu assado, né? Mas tem um cliente que a gente atende pontualmente na área da consultoria, que ele trabalha com automação, ele vende automação e tecnologia para supermercados.
E nosso trabalho justamente é mostrar para o mercado quanto que aquele varejista consegue aumentar faturamento e diminuir custo de produção quando ele coloca a tecnologia dentro do seu negócio. Porque o primeiro investimento é caro, às vezes, né? Uma solução de RFID, uma solução de caixa automatizado, por exemplo, pode custar muito dinheiro para um negócio. Mas o nosso papel na comunicação era justamente mostrar para esse mercado. Isso a gente costuma fazer através de workshops, através de participação em grandes eventos, feiras, né, desse setor. Olha, aí tu prova através de dados, olha, tem retorno, dá certo, dá jogo, né. Um controle maior de estoque, por exemplo, onde tu pega um mercado, uma padaria, um restaurante, onde os perecíveis, eles têm que estar tudo bem sincronizado, em termos de demanda não pode faltar, mas também não pode sobrar muito, e o que sobra tem que estar na margem, tem que ser considerado na margem de lucro, né, ou seja, na orçamentação de todos os produtos. Então, toda essa inteligência, ela é muito mais assertiva e ela traz mais retorno financeiro quando eu tenho a tecnologia a meu favor. Então, é bem prático, né? Como diz Daniel, eu tenho que entender qual é a minha necessidade de buscar esse recurso, mas sempre tem, tá, gente? Sempre tem. Olha pro concorrente, fica antenado, fica sempre de olho, né? O que o pessoal de RH, o que o pessoal de marketing, o que o pessoal de estoque, o que o pessoal da área econômica estão usando, estão falando em termos de tecnologia. O que está sendo lançado no mercado em termos de tecnologia faz toda a diferença no seu jogo, na sua lucratividade, tá? Se a gente for aprofundar, para a gente começar a encerrar aqui, se a gente for aprofundar na questão do marketing, a tecnologia ela é crucial, tá? Esse olhar tecnológico, ele é crucial e te coloca na vanguarda, por quê? Porque o marketing ele requer uma automação de marketing. Quando a gente começa a querer ganhar dinheiro com marketing, a gente começa a analisar o ROI, retorno sobre investimento de todas as campanhas que a gente faz, a gente começa a entender que a automação ela é muito importante dentro das estratégias de marketing. Automação para quê? Para que eu possa criar esses filtros de relacionamento. O cliente entrou na minha base, eu preciso responder ele rápido. Então, não que eu seja a favor de chatbots, eu não sou a favor de chatbots, mas os chatbots eles são importantes no primeiro filtro ali, né? Para dar um atendimento rápido para o cliente. E em seguida já tem que vir uma comunicação mais inteligente. Então essas automações, elas inclusive ajudam o operacional, até o setor de vendas, a controlar quem está ali entrando, né? Então eu me lembro que numa empresa que a gente fez consultoria, nosso papel era justamente treinar os vendedores a lidarem com esses leads que chegam do marketing. E a gente fez isso simplesmente implantando um bom sistema de automação, de processos, onde o funil de vendas ali estava organizado e os vendedores conseguiam então mandar e-mails, enfim, a partir das respostas dos clientes aquele cliente ele ia crescendo dentro do funil, né? Ele ia passando por outro estágio do funil e aí a gente tinha alguns comandos automatizados, né? Dentro das plataformas de CRM, de relacionamento com o cliente, onde a gente sabia que o cliente era um negócio que o cliente não podia ficar mais que 4 horas, jamais, em hipótese nenhuma, ficar mais de 4 horas sem atendimento. Então a gente conseguia através da automação identificar, olha, esse vendedor ele está em horário de repouso, né? Então automaticamente a automação passava para outro atendimento, né? Para outro vendedor. Então tudo isso traz muito mais venda quando eu tenho esse olhar. Quando eu tenho essa consciência de que existe todo esse processo de automação no marketing para vendas, é ótimo, é fundamental. Automação, tecnologia para análise de dados, importantíssimo. Sem gestão, você não faz nada. Eu arrisco dizer, em nenhum departamento, né? Você tem que ter gestão para tudo. E olhar dados é extremamente importante em todos os setores do seu negócio. No marketing, imprescindível. Por que muitas empresas desistem de fazer marketing? Por que muitas empresas, na hora de uma crise, cortam o marketing? Por quê? Porque não olham para os dados, não fazem análise de dados. Né? Então a tecnologia ela permite que as empresas elas coletem, processem, né? E depois analisam grandes volumes de dados. E isso é muito bom porque onde eu tenho um grande volume de dados eu tenho uma amostragem, onde eu tenho amostragem eu tenho potencial de pesquisa, onde eu tenho potencial de pesquisa eu tenho a maestria de entender o meu cliente, as dores do meu cliente. Quanto mais eu entendo o meu cliente, mais vantagem competitiva eu tenho diante da concorrência por N fatores, sobretudo no marketing. Né? Porque eu posso educar o meu cliente, eu posso ser representante do meu segmento, do meu negócio para com o meu cliente, e aí eu começo a personalizar. Então a tecnologia dentro do marketing, ela personaliza a comunicação, como eu falei, através do inbound marketing, né? Essa personalização da comunicação eu consigo, através do marketing, vender uma campanha, por exemplo, de turismo para ambientes religiosos, né?
nas épocas propícias para os meus clientes que têm esse cunho religioso. Mas como é que eu vou saber quais são os clientes que eu tenho que têm cunho religioso e que vão comprar esse produto se eu criar esse produto, se eu não tenho uma automação dos processos, um filtro dos processos, uma personalização, que é o ponto aqui da nossa conversa, personalização, né? Se eu não tenho uma personalização, se eu não tenho esses filtros, se eu não tenho inteligência artificial, a tecnologia me ajudando com isso, eu não tenho como tirar proveito dessa campanha. Eu posso até lançar essa campanha, mas aí eu lanço de qualquer jeito, eu lanço para o mercado em geral, para a massa, e eu não converso especificamente para quem precisa daquilo, né? Então, se eu sou uma padaria, eu posso lançar um produto para a linha de diabetes, veganas, enfim, e eu tenho dois momentos: ou eu posso lançar para o mercado, jogar para o mercado, ou eu posso vender esse produto de uma forma exclusiva, de uma forma personalizada para um cliente. E acreditem, dá jogo, dá diferença, tá? Aqui na assessoria de imprensa, a gente tem matérias que a gente negocia dos nossos clientes com os colegas jornalistas, né, que estão na grande mídia. Quando a gente faz assessoria de imprensa, esse trabalho de relacionamento é muito forte. E isso tem dois momentos, às vezes, e a gente, dependendo da estratégia, a gente usa um ou outro, tá? Ou os dois de uma forma sequencial. Mas tem matérias que a gente lança para o mercado, né? Lança para o mercado, isso quando a gente quer quantidade, a gente lança para o mercado, e aí o mercado se interessa ou não, publica ou não. Ou, quando é uma matéria muito forte de um cliente, a gente quer uma publicação que tenha grande influência no mercado, ou seja, a gente está buscando muito mais qualidade e quantidade, o que a gente faz? A gente vende a matéria de uma forma exclusiva, a gente busca um jornalista dentro da nossa plataforma de relacionamento, né, dentro da nossa experiência de relacionamento, que a gente saiba que quer aquela matéria. Ou a gente adapta a matéria àquele jornalista específico que a gente quer. E aí a gente consegue o gol, né? A gente consegue fazer a publicação acontecer. Então, por que eu tô falando isso? Porque conhecer o cliente, personalizar a comunicação faz venda, te traz retorno, né? Não só para esse exemplo que eu dei da assessoria de imprensa, mas para o dia a dia dos negócios. A personalização na comunicação é diferente. Eu chegar numa pessoa chamando ela pelo nome, né? Fazer uma venda nesse contexto, ou fazer uma venda no contexto genérico. É muito diferente, tá? E aí, dentro do marketing também, eu uso a tecnologia, ela é imprescindível para a gestão de conteúdo, né? Para a gestão de conteúdo, onde eu posso gerenciar os conteúdos das empresas para criar, editar, publicar, me dá muito mais velocidade. Quando eu tenho um texto, por exemplo, eu tenho um texto um artigo que eu escrevo, e aí eu faço download, é muito rápido. Antigamente eu tinha vários funcionários só na área de letras para revisar os textos, e ainda assim saía errado. Hoje em dia eu tenho a inteligência artificial que me ajuda com isso, né? Então é economia. Se eu tenho mais economia, não é que eu vou estar dispensando, não é que eu vou estar tirando o posto dos outros colegas, ao contrário, eu vou estar realocando eles em outros processos que me trazem mais retorno financeiro para a empresa, né? Então é essa visão que a gente tem que entender, que isso é jogo de gente grande. Eu entender que com a tecnologia eu reduzo minha margem de custo, aumento a aceleração, ou seja, aumento meu potencial de atendimento, entrego mais qualidade, então ainda posso aumentar meu ticket, né? E de quebra me sobra recurso financeiro para que eu possa contratar mais e fazer outras operações. Então essa gestão de conteúdo dentro do marketing é extremamente eficaz quando eu uso a inteligência artificial, né? E as máquinas, os machine learnings, também para o marketing é muito importante, que são tecnologias que têm a ver com inteligência artificial, mas cada vez mais utilizadas para prever tendências, né? As machine learnings, prever tendências, segmentar audiências, né, com mais precisão. Então, o marketing se apropria desses recursos, tá? Recomendações personalizadas, e até mesmo conteúdos automatizados com chatbots e assistentes virtuais, né? Isso faz parte dos machine learning, que nos aponta as tendências, e a própria inteligência artificial nos dando recursos de resposta mais rápida ao cliente, às demandas do mercado. Essas questões aqui são básicas para a gente aplicar a tecnologia dentro do marketing. Significa que eu vou ficar para trás se eu não aplico? Sim. Significa que eu vou falir se eu não aplico? Não. Né? Mas quanto mais eu me aproprio desses recursos de tecnologia, mais forte eu fico diante de todo o contexto mercadológico, tá, gente? Então é sobre isso, né? Pra gente finalizar, a reflexão que fica é que a tecnologia, ela te dá essa eficiência operacional, ela te dá esse aprimoramento de experiência junto com o cliente, ela te dá, sim, essa expansão de mercado, e aqui eu tô falando de marketing, né? Ela te dá, sim, agilidade
e resiliência em termos de operacionais. Porque elas tornam os processos mais flexíveis, você tem mais recursos para poder operar quando você olha para o que a tecnologia tem para te suprir, tá, gente? Então, sim, ela investir em adoção e uso estratégico de tecnologia faz com que as empresas impulsionem a sua eficiência operacional, aprimorando a experiência com o cliente. E aqui está a palavra-chave, experiência com o cliente, né? Expandindo o mercado. Não tem como você não expandir se você não inova e não trabalha com maestria a experiência com o cliente através dos seus produtos, dos seus serviços, de uma forma ágil, de uma forma resiliente a mudanças, de uma forma flexível também às mudanças e de uma forma com o máximo de qualidade possível, né? Então é sobre esse contexto de vantagem competitiva na hora de você entender a importância dessa gestão de estratégias tecnológicas dentro do seu negócio, tá, gente? Logo mais, 10 horas, tá? Já estou saindo, 10 horas, estarei lá na SMK Studio Digital, na nossa casa, né? Onde a gente faz os nossos podcasts, enfim, trabalhando primeira impressão, e a abordagem vai ser sobre tendências de liderança. A gente vai estar com o Matheus Vecchio. Matheus Vecchio já participou de grandes redes, ele é consultor, especialista em ativar experiências das redes, das grandes marcas com os clientes. Então ele adora o segmento da moda, é muito forte o segmento da moda, trabalha com planners como a Renner, por exemplo, todo o grupo, né? Entre outras, né? Eu não sou muito conhecedora de moda, né? Mas as grandes marcas, você pode imaginar, ele já passou. E é um guri, é novinho, mas como tem muita viagens, muita bagagem dentro do marketing, dentro das vendas, né? Nesse contexto de moda também, começou muito cedo, tem muita experiência, é lindo, maravilhosa a energia dele, do Matheus Vecchio, e vai estar com a gente ali, porque ele vem, né, do Gramado Summit, e vai nos trazer. Como eu não estive lá, eu convidei ele para estar no Primeira Impressão de hoje, falando sobre o impacto da imagem das marcas e da liderança a partir desse novo olhar de 2024, apontado nas tendências do Gramado Summit, entre outros eventos que ele participa. Então, em Porto Alegre, ele esteve também nos últimos eventos fortes, né, do setor de tecnologia. Então, ele vai estar trazendo aí toda essa visão para nós, mas a gente vai pautar em cima da liderança de marcas, liderança de pessoas, enfim, as tendências, né? A liderança de sucesso, essa é a pauta, esse é o tema, com todo esse olhar aí que a gente está contextualizando todos os dias aqui às 7 da manhã. Tá, gente? Te desejo uma excelente sexta-feira. Amanhã a gente tem mais conversa, porque amanhã a gente vai falar sobre social e legal, para a gente findar esse debate sobre Pestel, né? Que é o framework básico para você entender as ameaças, as tendências e oportunidades que o meio te impõe, né? E fluir no mercado. Até mais, te desejo uma excelente semana. Aliás, uma excelente sexta-feira, um excelente final de semana. Até logo.